mais uma palestra, então, agradecendo vocês aí que começaram antes com a gente, uma palestra de esquenta, tá? O Diogo Lade, ele é assessor da divisão de inteligência de mercado do Banco do Brasil e ele vai falar para a gente das mudanças de hábitos, reflexões sobre o consumo pós-Covid. Joia, obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu queria também fazer das palavras do Fabiano as minhas. Eu queria agradecer ao ENAP e ao ThinkLab pelo convite e a oportunidade de falar e compartilhar com vocês um pouco das coisas que a gente vem acompanhando aqui dentro do banco, né, e com relação aos movimentos que a população e de uma maneira geral tem adotado dentro desse contexto do Covid. Lembrando que nesses momentos são justamente esses eventos com relação em que a gente provoca e traz a sociedade para buscar alternativas em momentos de crise que geram grandes oportunidades de negócio e soluções para problemas, né? Eu acho que o propósito do evento ele é muito legal. Acho que é muito válido nesse momento também, né? E principalmente quando a gente avalia todos os elementos que o Fabiano acabou de apresentar, com a disparidade em questões de de mercado de trabalho. E eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho algumas reflexões que a gente tem na equipe com relação aos movimentos e mudanças de hábito dos consumidores, que são sinais, são reflexões a respeito do que pode vir a ser nesse movimento do pós, né, o novo normal, como tem sido chamado na imprensa, certo? Então, de fato, eu só não... Passou a tela aí, pessoal? Tá passando? Aqui deu uma travada. Tá sim. Tá? Beleza. Obrigado, Fabiano. Então, realmente, a crise sem precedentes nos tempos modernos, né? Em que novas relações como as pessoas se dão com o trabalho, ou com alimentação, consumo, né? Vem justamente de encontro com aquilo que a gente já vinha imaginando. Poxa, mas será que todas essas novas integrações e atendimento digital e muitas vezes até mesmo o próprio teletrabalho vem a ocorrer de uma maneira que a gente está imaginando com relação as pessoas vão de fato adotar essas mudanças ou não, né? Assim, fica um pouco, como é que eu posso dizer? Muitas vezes são tantas informações divulgadas na imprensa que acaba, muitas vezes, a gente não saber exatamente por onde vai indo, né? Então, aqui na equipe, e aqui no banco, de uma maneira geral, quando a gente está tratando da estratégia corporativa do banco, a gente tem de interpretar sinais, tenta captar os sinais e interpretar esses sinais para tentar traçar uma estratégia do que vem a ser o impacto do Covid dentro da própria estratégia do Banco do Brasil, né? Então, a gente faz uma pergunta: se o cenário do Covid, ele muda muita coisa, de fato, ou ele tende a acelerar mudanças que já vinham ocorrendo antigamente, né? Então, assim, começa por uma avaliação no sentido de que o planeta, de uma maneira geral, ele reconstrói as velhas conexões e cria novas conexões, né? No sentido de que as pessoas continuam valorizando, por exemplo, métodos de trabalho em que trabalho presencial, mas ao mesmo tempo acabam experimentando novas alternativas, né? Seja aquela pessoa que nunca teve o contato com o home office, por exemplo, né? Ou mesmo aquela pessoa que já é habituada e acaba, né, passando por isso como se nada tivesse acontecido, né? Então, de uma maneira geral, quando a gente passa por esses grandes momentos de crise, né, a gente faz uma reflexão sobre alguns valores da vida, né? E o que a gente está querendo dizer sobre isso, né? É sobre realmente a família, o lazer, né, o que é essencial, o que é o supérfluo, né? Então,
E até mesmo aqui no Brasil, uma questão que é um pouco tabu, que é com relação a reservas financeiras para enfrentar esses momentos, né? O brasileiro, historicamente, ele não tem... o histórico diz que o brasileiro não é muito de poupar, né? Então, são elementos que, com certeza, vão passar por algum tipo de revisão, de alguma maneira, né? Então, o que seriam os novos hábitos de consumo? Né? Justamente, as pessoas passam por algum tipo de transformação, elas são impactadas de alguma maneira com relação a todos esses eventos, não tem como passar imune, né? É difícil você precisar, assim como o cenário econômico é difícil de você estimar exatamente com qual vai ser o impacto decorrente todos esses movimentos, e é tão difícil quanto você imaginar quais são os novos hábitos de consumo da população. Mas a gente sabe que vai mudar de alguma maneira, né? E para exemplificar isso, eu trouxe uma pesquisa que foi realizada pela Kantar, encomendada pelo Grupo Globo, justamente para tentar ver e traçar o que é uma tendência forte. Ela não tende a ser mudada tanto por eventos, ainda que eventos como o Covid, que são eventos que causam algum tipo de mudança, mas não uma mudança estrutural, né, das pessoas, né? Eu vou chegar lá, né? E, ao mesmo tempo, essa crise também mostra para a gente a extrema dependência da tecnologia, né, que a gente teve. Ao mesmo tempo em que a gente imaginava que a tecnologia servia, e era, aqui no Brasil, muitas vezes ela era concentrada para um divertimento, uma consulta, etc. De repente ela passou a ser algo que as pessoas passaram a depender muito, justamente pelo período de isolamento social, né? E com isso, o mundo começou a operar remotamente, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil isso tem funcionado muito bem também. Então, trago aqui uma imagem que é justamente assim: se a maré está mudando, né? Se com a leitura dos sinais que a gente tem até agora, com o que está sendo desenvolvido, o que tem acontecido, se essa maré está de alguma forma mudando, né? Aí, para ilustrar justamente isso, eu vou trazer aqui uma pesquisa feita pelo Boston Consulting Group, que traz alguns elementos, e os elementos que estão em verde são elementos que têm, em períodos de crise, como o Covid agora, têm acelerado, e os vermelhos, as caixinhas vermelhas são enfraquecendo, tá? Então, naturalmente, com o isolamento social, espaços como home office, serviço de reforma, móveis equipamentos e móveis maiores, elas têm ganho uma aceleração. A busca das pessoas por esse tipo de serviço, né, até ou mesmo como um produto nesse período, ela é maior. E, ao mesmo tempo, você percebe que, como resultado dessa pesquisa feita pela Boston, em que escritórios tradicionais perdem e enfraquecem dentro dessa tendência. Aí eu chamo a atenção para algo que até ocorreu ontem, que foi quando a XP falou e lançou ao mercado que ela vai, de fato, adotar o trabalho remoto para sempre, né? Inclusive pensando em mudar a sua sede para o interior de São Paulo, que é mais barata, né? Então, essas relações com relação a onde vai ficar as novas sedes, ou mesmo aonde que vão estar esses trabalhadores, né? São coisas que são elementos que acho que são importantes de se levar em consideração na construção dos apps, né? Que vocês estão, que as equipes vão ter como desafio aí ao longo do evento, né? Outro ponto importante é a questão do comer em casa. Você vê que avançam elementos como delivery de comida, que estão relacionados ao uso de pagamento digital, como apps, né, tipo o Rappi, o iFood, etc. E também, ao mesmo tempo, cozinhar em casa ganha força. Por outro lado,
aí eu quero fazer uma relação aqui entre o primeiro e o segundo tópico, né? A gente vê ali que comer fora, ele perde um pouco, ele está enfraquecendo nesse período, né? Tende a enfraquecer nesse período. E muito isso está relacionado não só com o isolamento social, mas que quando a gente fala de pessoas que estão trabalhando em casa agora, parece que esses restaurantes ou estabelecimentos comerciais que forneciam alimentos para esse contingente de trabalhadores passaram a não tê-los. Né? E aí que entra um tópico até interessante com o que eu comentei no início, quando a gente estava começando a falar, que toda crise cria uma oportunidade. Né? Eu, quando estava chegando aqui, vindo para o trabalho, eu estava chegando no escritório, na hora que eu fiz uma curva no carro, eu olhei uma placa do tipo, eu vou mostrar aqui agora, vendo restaurantes. Né? A pessoa, ao mesmo tempo, isso aqui, essa faixa está a uma quadra e meia do prédio onde eu trabalho aqui. Né? Essa crise já, de repente, impactando a receita de restaurantes, alguém pensou, opa, acho que eu vou montar um site onde eu posso, uma espécie de marketplace de restaurantes, onde que eu posso vender restaurante de terceiros. Né? É a crise criando oportunidade. Né? É claro que aqui onde, até para situar vocês, é um prédio onde tem mais ou menos 2 a 3 mil pessoas trabalhando, e aqui um contingente importante de restaurantes tem aqui embaixo, né, uma quantidade razoável, né, então assim, é interessante, alguns deles realmente já têm enfrentado problemas financeiros decorrente da adoção do home office, né, aqui pelos funcionários do banco, né, e isso provavelmente deve estar acontecendo em outras localidades também, né. Então, os outros dois próximos tópicos é com relação ao entretenimento e coordenação digital, né, em que conteúdos por streaming, como internet, livros, games e internet banda larga, eles têm realmente, de fato, acelerando nesse período, e eventos presenciais eles tendem a enfraquecer, né? Naturalmente, como esse evento que a gente está participando hoje, né? Normalmente são conduzidos de maneira presencial, né, com espaço para os times desenvolverem, né, e trocar, e agora está sendo desenvolvido online, sendo feito todo online. Então, assim, isso tem acontecido e tende a acelerar em tempos de crise, e ao mesmo tempo, dentro da coordenação digital, videoconferência e realidade virtual avançam muito, né? Isso tudo tem relação, chegando lá na frente, a tendência do 5G lá na frente. Então, assim, quando a gente imagina um pouco no futuro, com a implantação dessa tecnologia, assim, imaginando que a gente está passando por tudo que a gente está passando agora, e chegando novas tecnologias como o 5G, tende a acelerar esse processo lá na frente, mesmo após o término da pandemia, né? Aí eu trouxe uma mandala de desejos, que é justamente daquela mesma pesquisa do Kantar, né, que traz algumas implicações e desejos das pessoas com relação à aquisição durante o pós-Covid. Né? Você perceba que para 76% dos participantes, eles não têm interesse em adquirir nada no momento. Né? Mas eu acho interessante, ao mesmo tempo, a gente vê ali streamings aparecendo, smartphones, pacote de dados, né, elementos relacionados a essa comodidade digital, né, o que eu comentei lá atrás, essa extrema dependência da tecnologia que a Covid nos mostrou, né. É muito interessante. E daí o último ponto com relação a essa pesquisa da Boston, realmente são as viagens enfraquecendo, né? Elas sendo em termos profissionais ou de lazer, né? O setor que de todos é o setor que mais está sendo impactado, o setor de turismo em geral. Aí entra em hotéis, a gente entra aéreas, enfim. Então, assim, estão amargando bem forte, né? E aqui eu faço um adendo com relação ao setor de shoppings, né? Shoppings e real estate, de uma maneira geral, também tendem a sofrer impactos no curto e médio prazo, né? Então,
porque quando a gente imagina que o fim do isolamento social ele traz uma volta, né, a gente negligencia uma coisa que até eu vi o Fabiano falando na palestra, é que esse retorno da economia ele é um pouco mais, vamos dizer assim, gradual, justamente porque as pessoas elas tendem a, aos poucos, retornar ao seu padrão de consumo que era anterior, né? Mas não de uma vez. Então, mesmo findando o isolamento social, é possível que a gente enxergue para, por exemplo, o setor de shoppings, vamos falar assim, um período que ainda se arraste, então ainda um pouquinho até voltar a pleno vapor, né? Então, eu trouxe um slide da mesma pesquisa com relação ao que é prioritário para as pessoas, né? Então, trazendo esse mesmo público que respondeu à pesquisa, para 65% deles é alimento, né? Alimento e medicamento, é isso, é o que é prioritário. E aqui a gente faz um adendo àquela reflexão que a gente fez no começo da apresentação, que é justamente o que é o essencial, o que é o supérfluo, né? Então, assim, desmembrando um pouquinho esses números, a gente vê que o padrão de mudança do consumo, ele prevê, justamente como resultado dessa mesma pesquisa, uma queda no consumo de vestuário, bebida alcoólica ou até mesmo cosméticos, né? Não sei se porque as pessoas não vão sair tanto de casa, né? Então, de repente, eu não preciso trocar meu vestuário, ou mesmo cosmético, né? De repente, mas e ganha importância consumo produtos de limpeza, que normalmente são associados com as pessoas estando em casa, precisa limpar mais a casa, né, por usar mais a casa, vamos dizer assim, né, alimentos e bebidas, que aqui não estão relacionados a bebidas alcoólicas, e sim alimentos, bebidas para o dia a dia, né, e também seguro de saúde. Mas a gente entra num próximo tópico, que é os desejos, e aqui é uma parte importante para aquilo que eu queria comentar. Os desejos do pós-Covid é justamente voltar à normalidade, né? Então, por isso que quando eu comentei lá atrás, com relação a se ela faz a mudança ou não, né? Muitas vezes porque o desejo das pessoas é justamente voltar à sua normalidade. É claro que é difícil de imaginar que uma pessoa passe por tudo isso que a gente está passando, ela continue a mesma no final, né? Depois do Covid. Mas ao trazer aqui que as pessoas querem sair para jantar, querem entretenimento, querem ir às compras, né? É natural que isso mostre que as coisas tendem a voltar à normalidade depois, tá? Então, se a gente fala de voltar à normalidade, como será essa volta à normalidade, né? E aqui a gente volta àquela questão, vamos tentar ler um pouco os sinais, né? Bem, para imaginar o futuro, o cenário futuro, a gente traz aqui uma definição de mega tendências, né, que são tendências fortes, elas normalmente são atreladas a longo prazo e elas impactam em diferentes países, ou seja, é uma tendência mundial, tá? E a ela estão relacionadas as tendências, são tendências relacionadas, que elas têm impacto no curto e médio prazo, tá? São eventos e comportamentos dos atores, mas que estão relacionados, estão conectados com as mega tendências. Aqui, são essas mega tendências e tendências que a gente usa para construir o cenário da estratégia do corporativo do Banco do Brasil, tá? Aqui a gente separa em 5 grandes mega tendências, né? Revolução Industrial, Banco 4.0, que a gente chama de Banco 4.0, convergência de indústrias, o superconsumidor e a revolução da opinião pública. A todas essas mega tendências tem essas tendências relacionadas aqui. Naturalmente, por questão do tempo, eu tenho que, e estou me policiando aqui com relação ao tempo, mas eu não vou entrar em detalhe em cada uma delas, mas eu vou trazer um escopo de algumas que ficaram mais fortes no ambiente do Covid, aqui para o banco, tá? Que é o declínio do dinheiro espécie, né? E voltando àquilo que eu falei na mega tendência, né? E das tendências. Quando começou a crise, a pandemia, a gente tinha uma noção de falar assim, nossa, vai aumentar bastante o consumo de dinheiro, né? Os saques em terminais de autoatendimento. Isso não foi observado aqui no banco, né? Em número deles, em quantidade de saques, ele continuou caindo, que já era uma tendência anterior, né? Porém, as pessoas começaram a sacar mais,
né? Talvez é para evitar, e justamente pela questão da política de isolamento social, as pessoas tentando evitar ir na agência, falar assim, olha, eu sacava 2 vezes R$250, vou sacar uma vez R$500, entendeu? Então, esse declínio do dinheiro espécie continua no banco. A questão da experiência do consumidor, ela é muito importante aqui, e entra em consonância a uma outra tendência relacionada, que é ser digital. Ele é mais do que digitalizar, uma vez que as soluções das instituições financeiras, elas têm que resolver o problema das pessoas agora digitalmente. A gente não tem mais a condição de direcionar as pessoas para a agência, né? E as duas que eu separei, eu deixei por último para falar, que é a Revolução Industrial e Convergência de Indústrias, Marketplace, eu separei especialmente porque eu acho que ela tem uma relação bastante profunda com aquilo com que a gente está, com que a ENAP e o Think Lab estão promovendo com o evento, que é justamente qual que é a relação dessas duas com o evento, né? Marketplace, de uma maneira geral, ela é um produto que tende a fazer com que as pessoas encontrem empresas em um só lugar, né? Eu estava imaginando aqui, será que também não é possível, já que um dos contextos do Coronaton é justamente promover que mais pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, melhorar essa relação, ele também não pode ser relacionado a pessoas? Eu vi aqui, rapidamente, aqui no grupo, um dos grupos falou que pretende unificar um lugar e facilitar acesso de pessoas do ensino médio para o mercado de trabalho. Será que não pode ser via marketplace de empresas locais? Então, assim, são provocações, são reflexões que, de repente, que estão relacionadas a uma mega tendência, né, que a gente já observa no mercado financeiro, tem ganho muita força nos últimos anos, que, de repente, pode... vocês, usando a criatividade de vocês, elaborar uma atividade que pode, de repente, algum app que pode fazer algo nesse sentido, né? E a outra, que é relacionada ao futuro do trabalho, ela está diretamente relacionada ao home office, né? Que envolve realmente riscos e oportunidades, justamente porque algumas definições com relação à necessidade de pessoas estarem em locais, por exemplo, olha, eu tenho uma pessoa que é muito boa com relação à análise de dados no interior do Paraná, né? E eu tenho uma empresa em São Paulo, de repente, a partir de agora, com o know-how que a gente está adquirindo via teletrabalho, essa limitação geográfica, ela não exista mais, né? Então, assim, apesar de todos esses elementos macroeconômicos que a gente tem a avaliar, eu sugiro vocês também a pensar nesse mundo pós-Covid, essa possibilidade de que barreiras físicas talvez não existam mais, né? Então, eu já estou quase estourando meu tempo aqui, vou acelerar um pouquinho. E mesmo essas mega tendências e incertezas, elas também, mega tendências e tendências relacionadas, elas também, para a formulação de cenários, eu convido vocês a pensarem nas incertezas, né? Que são eventos que podem afetar justamente essa relação, realização dos objetivos, né? Que é justamente a funcionalidade, de repente, no caso de vocês, do app de vocês, né? E que aqui eu trago para vocês, só para apresentação mesmo, né, para ilustração, todas essas incertezas estão relacionadas ao nosso cenário, né, no ciclo 2024, né. Então, especificamente eu trouxe aqui para a gente discutir, fazer uma reflexão, que eu acredito que tenha muito impacto com vocês, né, que é a questão da cultura organizacional e competências profissionais, né. Será que quando a gente pensa assim no aspecto geracional, geracional mesmo, né? Como essas gerações lidam com o impacto com o Covid, né? E como isso influi na cultura das empresas, né? Será que a cultura da empresa ela está apta e vai estar apta a receber esses novos profissionais, de repente profissionais de outras regiões que têm outro estilo de vida, né?
até outro sotaque, né? Então, enfim, a gente tem que levar isso em consideração e eu sugiro que vocês reflitam sobre esse ponto, que ele não me parece, pelo menos, muito importante na definição dos objetivos de vocês, né? E, por fim, aqui eu já estou finalizando, eu passei 2 minutos aqui do meu tempo objetivo, mas eu trouxe dos 4 hashtags que vocês têm como objetivos, eu trouxe 2 que me parecem muito importantes e os 2 se encaixam com elementos que eu estava falando anteriormente, né? Eu imagino e fazer uma provocação para vocês, né? Quando a gente fala assim, análise preditiva, né? Como podemos prever ocupações que estarão em alta e baixa em diferentes regiões? Aí eu pergunto, será que com toda essa tecnologia, todo esse know-how que a gente adquiriu, o home office ele não pode suplantar um pouco essa questão? Então, assim, é um elemento para vocês pensarem em botar no oxigênio de vocês aí, né? Oxigênio de ideias, né? E, por fim, assim, essa questão do identificar e disponibilizar trabalhadores cadastrados no Cine. Será que isso não pode ser feito por uma ferramenta próxima, algo próximo que a gente tem de marketplace hoje de produtos, mas de profissionais, né? De repente, de profissionais que precisam de acesso e nem sabem como usar, por exemplo, o LinkedIn. Então, pessoal, eram mais ou menos essas reflexões que eu tinha para trazer para vocês. Eu passei um pouquinho do tempo, pedi desculpas a vocês, Marcos, mas é que eu acabei me empolgando, fiquei falando aqui, mas era essa era a minha apresentação para hoje.